Como vocês viram nesse vídeo, que foi gravado ontem, durante a comemoração dos títulos do Flamengo pela Copa do Brasil e a Libertadores, o Gabigol concordou com os torcedores que xingaram o Tite pedindo ele na seleção. Esse vídeo causou grande repercussão nas redes, né? Muita gente defendendo o Gabigol, falando que ele tem que falar mesmo, que ele merece estar na seleção e tudo mais, e muita gente condenando, falando que ele foi antiprofissional. Na minha opinião, eu acho que ele foi, antes de tudo, extremamente burro, e até mesmo um pouco antiprofissional, porque se alguém ali da seleção no ataque se machuca, ele junto com o Firmino seriam os dois ali que estariam batendo na porta por uma chance de ir pra Copa ainda. Mas com certeza depois desse vídeo ele jogou a mínima chance que ele tinha de ir pra Copa ainda pelo ralo. Obviamente o Tite não vai gostar de receber esse vídeo e saber que o jogador que foi treinado por ele durante alguns jogos na seleção teve esse comportamento xingando ele. Hoje faltam 10 dias pro Brasil estrear na Copa do Mundo, estreia na quinta-feira que vem contra a Sérvia, então, quer dizer, os jogadores estão começando a se apresentar agora, eles vão para a França primeiro, se reunir lá, começar os treinos lá, e só depois vão para o Catar para começar a Copa de fato. Como a gente está vendo nas outras seleções, tem muitos jogadores sendo cortados por lesão, então eu não acho que a chance é tão baixa da seleção brasileira ter alguém cortado ali no ataque, e como eu disse, o Gabigol e o Firmino por pouco não foram, então se houvesse um corte eles seriam os primeiros na fila. Tem muita gente que já defendia a convocação do Gabigol entre os 26 na lista oficial, mas eu particularmente não concordo, acho que ele seria o 27º, digamos assim. Eu teria levado o Firmino, não o Martinelli, não concordei com a convocação do Martinelli, porque ele é mais um jogador de ponta, mais um ponto esquerda. O Brasil já tem Rodrigo, já tem Vinícius Júnior, já tem Neymar, já tem o Richarlison que pode jogar por ali, o Jesus que pode jogar por ali, ou seja, mais um jogador para ponta esquerda, acho que não era o que o Brasil precisava. Eu teria levado o Firmino, que é um jogador que joga na faixa central do campo, pode ser substituto do Neymar, pode jogar de centroavante, acho que seria mais interessante ter um jogador de centro, ou o Firmino, ou o Gabigol no caso, né? Acho que o Firmino tá um pouco na frente, mas não seria nada absurdo o Gabigol ocupar essa vaga. O Gabigol também foi extremamente antiprofissional, porque imagina só, o Tite já anunciou que ele não vai ficar na seleção, então o próximo treinador com certeza não vai ligar para isso, o Gabigol ainda pode ser chamado para a seleção, mas em uma eventualidade vai que o Tite resolve treinar o Flamengo, ou o Gabigol sai do Flamengo e encontra o Tite no outro clube. Vai ficar um clima extremamente chato, né? Muita gente falou que o Gabigol foi maturo e que o Tite passa a mão na cabeça de muitos jogadores com esse mesmo comportamento. Por exemplo, o Neymar, naquela ocasião que ele deu um soco no torcedor, ou várias outras polêmicas que ele se envolve, o Tite sempre defendeu ele. O Militão também se envolveu em polêmica recente, com problemas de pagar a pensão da filha e tal, e o Tite também nunca tocou no assunto, nunca deixou de convocar ele. Mas acho que o caso do Gabigol é diferente, né? Porque foi um ataque pessoalmente ao Tite, então com certeza bem diferente desses outros casos. Se a gente olhar pela cabeça do Gabigol, ele deve estar se perguntando, né, o que ele precisava fazer a mais para ser convocado e ter uma chance na Copa do Mundo. Ele tem mais gols do que todos os jogadores da seleção da Copa da Rússia para cá, inclusive o Neymar. Ele tem uma média incrível de 33 gols nesse período. Ele ganhou tudo com o Flamengo possível, todos os títulos. Também foi 2 vezes artilheiro do Brasileiro, 2 vezes artilheiro da Libertadores, melhor jogador da Libertadores uma vez e rei da América outra vez. Então faz todo sentido do mundo o Gabigol questionar a presença dele na lista, dele querer ir, dele ter motivos para defender essa vaga dele na Copa, mas é bom lembrar também que a seleção tem uma concorrência muito grande e também o nível europeu é muito diferente, né? Acho que o Tite leva isso muito em consideração as pessoas que jogam na Europa com nível de enfrentamento mais alto. Quando o Gabi teve as primeiras oportunidades ali com o Tite na seleção, muita gente reclamou do desempenho dele, falou que ele não jogou bem, estava tropeçando na bola. Eu até concordo, acho que ele não teve o seu melhor desempenho, mas para quem acompanha o Gabigol no Flamengo sabe que sempre que tem uma mudança de treinador, uma mudança de estilo de jogo, quando chegou o Jorge Jesus, quando ele chegou mesmo no Flamengo, ele sempre demorou um pouco para se adaptar, apesar de depois que ele engrena, ele começa a fazer gol adoidado. Eu acho que ele não teve as mesmas chances que outros tiveram para ter essa continuidade na seleção. Se a gente fizer um recorte da Copa América para cá, o Gabigol fez 3 gols pela seleção, inclusive foi titular muitos jogos na Copa América, acabou perdendo lugar no time, mas o Gabriel Jesus, nesse mesmo período, só teve um gol no amistoso contra a Coreia do Sul, e ele foi tido como certeza na lista, unanimidade, ninguém questionou a presença dele. Outra comparação que a gente pode fazer é com jogadores que tiveram menos oportunidades, menos continuidade que o Gabigol, conhecem menos o Tite, digamos assim, como é o caso do Pedro e do Martinelli. O Pedro só tem 58 minutos com essa camisa da seleção brasileira, apesar dele ter conseguido fazer um gol, e o Gabriel Martinelli tem 78 minutos e vai para a Copa do Mundo não tendo feito nenhum gol, nenhuma assistência, o que vai deixar o Gabigol ainda mais triste, né? Porque ele participou muito mais do ciclo de 4 anos do Tite, né? Teve várias convocações, participou da Copa América, foi importante, e mesmo assim não teve a chance de ir para a Copa igual esses outros dois que não chegaram a fazer nem 2 partidas completas. Falando um pouco mais do Pedro, que foi convocado, o Tite sempre defendeu que o Pedro era um jogador que ele gostava muito, com um estilo de jogo que seria importante para a seleção, mas ele não convocava porque ele era reserva justamente do Gabigol no Flamengo.
Mas, quando chegou o Dorival, ele recuou um pouco o Gabigol, convenceu o Gabigol a jogar numa posição diferente para dar oportunidade do Pedro. E o Gabigol acabou fazendo essa última temporada com menos gols do que ele faria, né, se o Pedro não fosse titular, estaria mais perto do gol. Ele fez uma função mais de articulação, então eu acho que isso também pesou pro Tite na hora de convocar, né, porque teve essa falsa ilusão de que ele não estava jogando tão bem quanto nas temporadas anteriores, não estava fazendo tantos gols, apesar dele ter terminado o ano com a mesma quantidade de gols do Pedro. Mas essa é apenas a minha opinião. Deixem nos comentários o que vocês acharam, vocês estão com o Gabigol nessa, vocês acham que ele tinha que ter ido para a seleção, ou vocês acham que ele mandou mal, jogou por água agora, todas as chances que ele tinha de ir para a Copa ainda. Mas não esquece também de se inscrever no canal, deixar um like, ativar a notificação, que puder indicar para um amigo vai estar ajudando, jogar no grupo de WhatsApp, vai dar uma moral muito interessante. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vou ficando por aqui. Valeu!